Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone. Eu já trouxe aqui para o canal algumas vezes avaliações de fones da Meize. Para quem não sabe, a Meize é uma fabricante romena de fones que nasceu como o projeto de um designer de produtos chamado Antonio Meize. A primeira linha de produtos lançados pela marca eram fones white label, mas pouco tempo depois eles vieram com uma linha própria de fones com o 99 Classics, que é um fone que acabou fazendo um sucesso enorme entre o público entusiasta. É um fone que eu avaliei no canal há bastante tempo. O 99 Classics é um fone que, além de uma sonoridade super eufônica e envolvente, traz também um design e uma qualidade de acabamento de construção absurdas, tá? Mas é um fone meio mid-range, ele custa aí seus $300 mais ou menos. Não é pouco dinheiro, mas ainda é uma faixa intermediária de fone de ouvido. Até que do nada, a Meize surpreendeu todo mundo com o lançamento do Empyrean, um planar magnético de $3.000, incrível, que eu também avaliei aqui no canal. Depois, ela expandiu essa linha high-end com o Lyric, que é meio que uma versão fechada do Empyrean, e mais recentemente com o Empyrean Elite também, que é uma versão, tipo, aprimorada, tá? Ainda acima do Empyrean. Então, no final das contas, a Meize ficou com uma linha de headphones bem dividida. De um lado, você tinha o 99 Classics e o 99 Neo, que são fones portáteis fechados mid-range. E do outro lado, fones absurdos de $2.000 pra cima. E nada no meio. Mas, recentemente, ela veio exatamente com um fone que entra nesse meio termo. É esse cara aqui. O Meize 109 Pro. Esteticamente, ele parece muito uma versão aberta do 99 Classics. Em termos de preço, é mais ou menos próximo dele também, tá? Ele custa $799. É bem mais caro, óbvio, mas está mais perto de $300 do que de $2.000, né? Ele foi enviado pela própria Meize e hoje eu vou contar pra vocês o que eu achei desse fone, que é meio que uma obra de arte, né? Link na descrição, caso você se interesse. Bom, como qualquer produto da Meize, o 109 Pro, ele começa impressionando já pelo unboxing. Ele vem nessa caixa aqui, bem grandinha, toda, tipo, rígida, né, de cartonagem, com esse, sei lá, esses grafismos com uma pegada meio art déco, que eu achei, cara, muito bonitos e muito interessantes. Aí, quando você abre, você já encontra essa case rígida. É uma case bem parecida com a case do Lyric, e é ótima, tá? Ela é realmente rígida, sabe? Tem esse tipo, como se fosse um brasão aqui da Meize, super bonito. E quando você abre a case, você vê alguns acessórios a mais. Você tem essa sacolinha aqui, que tem dois cabos de comprimentos diferentes. Tem um cabo de 1,5 m e outro de 3 metros, o de 1,5 m que tá lá no fone já. E também tem um adaptador para P10. Por último, você também tem um manual que, cara, na verdade nem é tanto um manual assim, é tipo um livro, um livrinho, né? Explicando todas as tecnologias, né? Tipo, cara, tem foto de todas as coisas, tudo assim muito bonito e realmente muito bem feito. E o fone é essa obra de arte aqui. Ele lembra muito, né, como eu falei, o 99 Classics, só que aberto, tá? Porque o design realmente é bem próximo, eles são fones de uma mesma família. Você tem essas conchas de nogueira, mas com essa abertura aqui atrás, nesse formato bem diferente. Inclusive a marca diz que essa nogueira aqui, ela é proveniente de fontes com certificado de origem e extraídas de árvores que já estão no fim do ciclo da vida. Achei isso muito interessante, tá? Ela, assim, na página deles, ela fala algumas coisas de sustentabilidade que são muito interessantes. O arco é de metal. E tem esse mecanismo de ajuste por elástico aqui, né? Essa suspensão que eu gosto muito, porque ela distribui muito bem o peso do fone na cabeça, né? De uma forma muito distribuída. O ponto negativo dessa solução é que mal ou bem o fone acaba ficando grande, né? Porque você tem que ter esse arco por fora, que é tipo o ajuste máximo. Mas na minha opinião isso não é muito um problema aqui não, tá? É um problema no 99 Classics, que é um fone portátil, só que como o 109 Pro é um fone aberto, dificilmente você vai usar isso daqui fora de casa, e aí dane-se o tamanho. As almofadas são de veludo,
elas são removíveis e são muito confortáveis, tá? Muito mesmo. Inclusive, tipo, o fone inteiro é bastante confortável. Não é o fone mais leve que eu já vi, mas assim, não chega nem perto de incomodar. Agora, o que impressiona em geral, tá? Como em outros fones da Meize, é o nível de atenção aos detalhes disso aqui. O fone é quase inteiro feito com parafusos, então assim, você consegue fazer manutenção do que for preciso, né? Que você desmonta o fone inteiro. É a mesma abordagem que a gente usa na Cuba, né, com o disco, e assim, modéstia à parte, eu acho que essa deveria ser a única abordagem possível, né, é a manutibilidade, né, é você fazer um fone duradouro. E assim, além disso, tipo, é impressionante o quanto cada peça é pensada para ser linda e funcional. Tipo, cara, essa peça aqui, né, de mecanismo que prende essa parte de suspensão no arco, olha que coisa maravilhosa, cara, olha o design disso. Né? Aí você tem vários outros detalhes, tipo, dourados, né? Até o falante, cara, se você prestar atenção, olha isso, cara. Pô, você tem esses padrões na grade, sabe? Que é desse cobre. Putz, é muito impressionante esteticamente, tá? Assim, a Meize realmente ela dá aula em termos de design. Mas em nada adiantaria se o som não fosse bom. E eu, sinceramente, não sabia muito o que esperar do 109 Pro. Por quê? O 99 Classics e o 99 Neo são fones que vão muito pro lado da musicalidade, talvez até demais, tá? São fones com médios e agudos super doces e eufônicos, mas graves bem exagerados. Essa é uma reclamação bastante frequente. Já o Imperium e o Lyric são fones bem mais equilibrados e voltados para uma apresentação assim, que não deixa de ser musical, mas são fones com uma pegada muito mais transparente e detalhista. Para mim, o 109 Pro ele tá muito mais para a pegada do Imperium e da pegada do Lyric. É um fone do mesmo nível? Claro que não, tá? Não me entendam mal. Tô comprando um fone de $800 com o Lyric de 2.000 e o Imperium de 3.000. Mas é um fone que me soa muito natural. E um fone que trilha um caminho muito interessante entre uma pegada técnica, com boas tecnicalidades, né? Resolução, transparência e detalhamento, e uma mais musical, com boa envolvência, tá? Sabe qual que é a minha sensação, cara? É como se ele fosse um upgrade direto de um Sennheiser HD 650. Eu não sei se eu diria necessariamente que eles são fones exatamente parecidos objetivamente, mas a minha percepção subjetiva é que eles seguem uma filosofia, no geral, bastante próxima. Mas vamos lá, vamos falar em detalhes. Primeiro, como sempre, graves. Cara, talvez os graves sejam o que mais define essa pegada do 109 Pro, sabe? De precisão e musicalidade agindo em conjunto. A parada é que são graves com uma presença super neutra para os meus ouvidos, mas ele tem um calor a mais, uma gordurinha a mais. Mais pros graves um pouco mais altos. Não é o peso que traz o chão, a autoridade, aquela pegada cheiona, não é isso. Eu até acho que é por isso que ele me soa mais equilibrado. O que acontece aqui é que, assim, ele, quando você vai um pouco mais pra cima, tá, nos graves e médio graves, ele tem um temperozinho, sabe? Isso faz com que ele não seja um fone seco ou estéril. E eu gostei muito dessa pegada porque ele nunca soa pra mim como um fone magro ou sem vida. Mas ele também nunca chega nem perto de passar do ponto, ou de te entregar uma coisa que não soa real ou equilibrada, entendeu? Que você pensa assim, pô, cara, isso é maneiro, mas não é como a vida real, entendeu? Ele não faz isso. E, cara, os graves são muito articulados. Você tem muita definição nessa região. Tudo que está acontecendo nas regiões mais baixas é bem claro, bem definido, e você tem uma ótima sensação de textura. Por outro lado, eu vou mentir se eu disser que não existem casos e que um pouquinho mais de peso não seria interessante. Eu não considero isso uma falha do fone, mas eu acho que ele é do tipo que, assim, ele funciona, tá, para algo como hip hop, uma música eletrônica e tal, mas não é um fone que vai te fazer vibrar, vamos dizer assim, entendeu? Ele não é um fone divertidíssimo. Então, a minha sensação é que, assim, por mais que ele seja sim um fone envolvente musical, equilíbrio ainda é uma palavra de ordem aqui, entendeu? Já subindo, indo para os médios, ele é muito interessante e extremamente competente. Ele segue uma pegada um pouco mais aberta e direta, o que faz um contraste bem legal e bem agradável com os graves. É aquela personalidade um pouco mais forte na região da presença, o que acaba trazendo bastante definição e uma sensação de precisão muito forte. Eu acho que ele tonalmente é muito correto também, entendeu? Assim, acho que
sinceramente, tudo que ele me apresenta na região média é bastante certo pra mim. Mais do que outros fones que eu tenho aqui, como o Civica SV023, Hi-Fi H400SE e, cara, até o AKG90 aqui. E o mais interessante é que esse foco na parte da presença é uma coisa que normalmente não me agradaria muito, porque muitas vezes isso acaba me fazendo achar que falta corpo. Mas eu acho que, precisamente por conta da pegada do 109 Pro nos graves, isso acabou não acontecendo, porque ele meio que reequilibra essa história, entendeu? E tecnicamente ele também me agradou muito. É um fone que, de novo, ele tem uma pegada que eu considero relativamente musical, mas você não paga nenhum preço alto por isso, porque ele não é exageradamente musical, sabe? Ele mantém as proezas técnicas quase que intocadas. Resolução é muito boa, é um fone que não se confunde com passagens mais complexas, transparência é ótimo, detalhamento é muito bom. Assim, claramente é um fone que está algumas categorias acima de, por exemplo, um Sennheiser HD650. De memória, cara, eu até apostaria que ele é superior ao Focal Elir que eu já tive e até ao Clear MG que eu já avaliei, tá? Posso estar errado, tô indo de memória, mas eu acho que em tecnicalidades esse fone aqui pode ser mais interessante, né? Ele pode ser mais... Ele é muito musical, mas ele é mais técnico. Eu também gosto muito da espacialidade que ele projeta. É um fone absurdamente aberto? Também acho que não, tá? Essa musicalidade, em algum nível, previne que ele tenha aquela pegada mais escancarada, mais clínica, entendeu? Recorte também não é o melhor que eu já ouvi nessa categoria, mas, cara, eu sinto que ele te mostra um espaço consideravelmente expandido, principalmente em termos de profundidade, sabe? Você tem uma excelente localização de instrumentos, uma ótima projeção de sons para fora da cabeça, e uma tridimensionalidade muito interessante, muito cativante. Você pega tipo uma Green and Gold da Liana Havas, ou então uma Missing You do The Internet, e, cara, é excepcional, tá? Assim, tanto a naturalidade, a envolvência da tonalidade do 109 Pro, quanto o quanto ele é espacial de uma maneira encantadora e muito envolvente. A maneira como ele projeta as vozes, né, e destaca elas do restante da apresentação é excepcional. Mas nem tudo são flores. Eu acho que, em algumas situações, ele pode ser um pouquinho mais ríspido na região dos médio-agudos. Não é que ele seja exagerado, para os meus ouvidos ele certamente não é, mas ele pode ser um pouquinho mais duro nessa região. Agora, para mim, é aquilo. É meio que... É esse contraste entre essa região e os graves mais melódicos que meio que faz esse fone, entendeu? O que faz ele ser especial. Mas eu acho que vai ter gente que vai achar ele mais ríspido nessa região, tá? Apesar disso não ser uma coisa que me incomoda pessoalmente. Eu acho que tem alguns que vão se incomodar. Já os agudos são excelentes. Conforme você vai subir no espectro, eles vão ficando, ok, não tão proeminentes em relação aos médio-altos, mas eles mantêm uma ótima extensão. Eles são muito naturais em termos de timbre, com uma excelente definição e clareza. São agudos super articulados, assim como os graves, e no geral muito agradáveis. Você vai ter o grau de articulação de um fone eletrostático ou até de um Empyrean? Claro que não, tá? Mas assim, para um fone desse tipo de faixa de preço, eu não tenho nada negativo para dizer aqui. Eu acho realmente que são agudos, cara, extremamente competentes. Então, para fechar, como deve ter ficado claro, eu gostei muito do Meize 109 Pro. Eu acho sim que é um fone excepcional. Assim, a parada felizmente, eu ando conseguindo testar mais headphones aqui no canal. E uma coisa que em algum lugar eu sinto, né, ou sentia falta, é justamente dos fones acima aí da casa dos 300, 400 dólares, mas abaixo dos fones realmente high-end que ultrapassam os $1.000. O Civica SV023 foi um desses fones, tá? E foi um fone que me agradou muito. Mas o Meize 109 Pro certamente vai além. Ele é mais caro, tá? Mas ele é, para os meus ouvidos, bem melhor. Ele pode não ser a melhor opção do mundo, caso você ouça principalmente hip hop, música eletrônica, né, ou coisa assim, mas é um fone muito versátil que vai te entregar uma sonoridade equilibrada, envolvente e ao mesmo tempo muito técnica, com muita resolução, muita transparência e muito detalhamento. Fora que ele é lindo e absurdamente bem construído e acabado. É um fone realmente excepcional, que mostra que se você quiser uma coisa mais sofisticada do que um HD650 da vida, mas também não tá afim, tá? Ou não pode investir R$5.000 ou mais para isso, você tem para onde ir. E um dos melhores exemplos de onde você pode ir, certamente está aqui no Meize 109 Pro.
fantástico, vai fácil para minha lista de recomendações. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.